Boa tarde, sou a professora Mirailde. Irei fazer agora uma revisão sobre conjuntos. Quem lembra de conjuntos? Conjuntos, na realidade, representam uma coleção de objetos. O conjunto de todos os brasileiros. Pode ser o conjunto de todos os números naturais. Pode ser o conjunto de todos os números reais, tal que x² menos 4 é igual a zero. E, em geral, um conjunto é denotado por uma letra maiúscula do alfabeto de A a Z. Lembrando que eles têm que ser letras maiúsculas. E quais são os elementos de um conjunto? Os elementos de um conjunto é um dos componentes que pertence ao conjunto. Vejam só, José da Silva é um elemento do conjunto dos brasileiros. É o nome de um dos elementos. É um elemento do conjunto dos números naturais. Menos 2 é um elemento do conjunto dos números reais que satisfaz a equação x² menos 4. Em geral, um elemento de um conjunto é denotado por uma letra minúscula do alfabeto, de A também a Z. Vimos lá atrás que o nome do conjunto, nomear o conjunto, é representado por letra maiúscula do alfabeto. Já os elementos do conjunto é denotado por letras minúsculas. Existe a pertinência. O que é pertinência? É a característica associada a um elemento que faz parte de um conjunto. Este elemento tem que pertencer àquele conjunto. É um elemento que pertence a um conjunto, utilizamos o símbolo pertence. Todo mundo já conhece. Para afirmar que um é um número natural ou que um pertence ao conjunto dos números naturais, podemos escrever pertence aos naturais. Para afirmar que Maria não é do conjunto dos homens ou não pertence ao conjunto dos homens, escrevemos Maria não pertence ao conjunto dos homens. Isso implica dizer que o elemento tem que pertencer ao conjunto. Existem os tipos de conjunto, um deles é o vazio. O vazio ele é representado pelo símbolo um ozinho com um traço no meio. É o único conjunto que não possui elementos, mas temos alguns cuidados. Um conjunto vazio, ele pode ser representado por chaves ou símbolo, mas nunca, preste bastante atenção, mas nunca por chaves e o símbolo dentro das chaves. Se faz isso quer dizer que ele é um conjunto unitário, ele possui um elemento. Ele tem que estar a chave sem nada dentro ou símbolos. Ele não pode vir desta maneira aqui. Ok? Depois, nós temos o conjunto que chamamos de unitário. O conjunto unitário, todo mundo já sabe, ele possui um único elemento. Então, B é igual, x tal que 2x mais 1 é igual a 7. E x é inteiro, ou seja, tem que ser um número positivo. Se você colocar um número negativo ali, por exemplo, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 1 vai dar menos 5, então não vai ser igual a 7. Então, só pode ser o 3, porque 2 vezes 3, 6. 6 mais 1 é 7. Então, nós temos aí apenas um elemento. O conjunto acima é exemplo de conjunto unitário, pois possui apenas um elemento. Vamos agora trabalhar com conjunto universo. Um conjunto muito importante é o conjunto universo, cuja notação é representada pela letra U. É o conjunto formado por todos os elementos com os quais estamos trabalhando num determinado assunto. Vamos ver um exemplo. Dos números inteiros não negativos, quais são pares? Vamos analisar. Ele está dizendo que dos números inteiros não negativos, ou seja, ele não quer os negativos, ele só quer os positivos. Quais são pares? Então, nós temos aí, o U é igual a 0, 2, 4, 6 e 8. Pares, ele não disse apenas os números positivos. Ele quer os números pares. E aí a gente trabalhamos com igualdade. Igualdade nós já sabemos que é uma coisa igual a outra. Dizemos que um conjunto é igual a outro se todos os elementos de um conjunto forem iguais a todos os elementos do outro conjunto. Vamos lá? O conjunto ele só é igual a outro se todos os seus elementos forem igual ao do outro conjunto. Exemplo. Dados os conjuntos A, que é 0, 1, 2, 3 e 4, e B, que é 2, 3, 4, 1 e 0, como todos os elementos são iguais, podemos dizer que A é igual a B. Vejam só, no conjunto A, os números estão ordenados de 0 a 4.
No conjunto B, os números estão desordenados, está 2, 3, 4, 1 e 0. Mas você dá para perceber que todos os números que estão em A também tem em B. E aí a gente vai ver agora a relação entre dois conjuntos. Quando nós trabalhamos lá de pertinência, a gente percebe que são elementos ao conjunto. Quando vamos fazer a relação de elemento com conjunto, utilizamos os símbolos de pertence e não pertence. Por exemplo, dado o conjunto dos números naturais, o elemento 5 pertence aos naturais? Pertence. E menos 8 pertence aos números naturais? Não, porque menos 8 pertence aos números inteiros. Agora vejamos. Quando relacionamos conjunto com conjunto, utilizamos o símbolo contido ou não está contido. Veja a diferença. Lá é elemento com conjunto. Aqui já é conjunto com conjunto. Vamos ver um exemplo. 1, 2, 3 é um conjunto. Ele está contido neste outro conjunto? Está. O conjunto dos números naturais está contido dentro dos inteiros? Está. Por quê? Porque os inteiros é formado pelos números positivo e negativo. E os números naturais são formados pelos números positivos. Mas os conjuntos inteiros não estão contidos dentro do conjunto dos números naturais? Claro que não. Por quê? Porque os inteiros é formado por positivo e negativo. E os naturais são formados somente pelos positivos. Então, não tem como nos naturais estar os números positivo e negativo. Vamos trabalhar com algumas notações agora. Muitas vezes, um conjunto é representado com seus elementos dentro de duas chaves, através de propriedades e de diagrama de Venn. Os elementos do conjunto estão dentro de duas chaves. Vamos ver um exemplo? Aí, João, Maria e José. O conjunto também ele pode ser descrito por uma ou mais propriedades, que é o exemplo do conjunto N. X é um número natural. Se X é um número natural, pode ser qualquer um. X é uma pessoa da família de Maria. Também pode ser qualquer pessoa. Já no diagrama, os conjuntos mostrados são graficamente. Veja aí. Ele diz que o conjunto A é formado por A, E, I, O, U. Tá aí. Depois ele diz que X é um número natural. Então, pode ser qualquer um. Então, os números naturais, eles são infinitos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, e ele botou reticência porque são infinitos. X é uma pessoa da família de Maria. Se X é uma pessoa da família de Maria, então eu tenho João, Maria e José. Né? Eles podem ser representados entre chaves, pode ser os elementos e também pode ser formado por propriedades e representado pelo diagrama de Euler. Vamos também agora trabalhar sobre subconjuntos. O que vem a ser subconjuntos? Dados conjunto A e B, diz que A está contido em B, denotado A contido em B, se todos os elementos de A também estão em B. Então, se todos os elementos de A estiverem em B, então A está contido em B, mas B não está contido em A. Vejamos aqui, complemento de um conjunto. O complemento do conjunto B, contido no conjunto A, denotado por CAB, é a diferença dos conjuntos de A e B, ou seja, é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Vejamos. A, C, A, B. Então, eu quero A menos B. Sempre é o de baixo menos o de cima. Então, A menos B. Ele diz que X pertence a A e X não pertence a B. Ok? Consideramos os conjuntos aqui. A, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e B, 0, 1 até 10. Ele quer que a gente faça B menos A. Então, pegamos os elementos de A, que é de 0 a 10, menos elementos de B, que é de 0 a 5. O que faremos agora? Todos os elementos que estão em A, em B, vamos tirar os elementos que estão em A. Então, eu tenho 0, 0. Eu tenho 1 e 1, 2 e 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Quem foi que sobrou em B? Sobrou quem? 6, 7, 8, 9 e 10. Por quê? Porque esses valores de 6 a 10 não estão no conjunto de A. Ok? Conjunto das partes. Esse conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos. Ou seja, você tem um conjunto e desse conjunto você tem dentro dele
vários conjuntos, que é chamado de subconjunto. E aí ele diz que esse subconjunto ele é formado por potência, ou seja, 2 elevado a A. Isso vai depender de cada conjunto. Se S é o conjunto de 3 elementos, olha, 3 elementos. Então, a lista completa de subconjunto de S é. Então, eu vou pegar esses 3, esse 2 que tá lá, e vou elevar a 3, porque aqui tem 3 elementos. Qual é o primeiro subconjunto dele? O vazio. Aí dentro tem um vazio. Quem é o segundo? Cada um deles. Conjunto de X, conjunto de Y e o conjunto de Z. Depois, formado de 2 em 2, eu tenho X e Y, tenho X e Z e tenho Y e Z. E depois eles 3. Tá certo? Depois que a gente formar isso, o que é que vai acontecer? Nós agora temos, e portanto o conjunto de parte de S é o conjunto de 8 elementos. Vamos conferir? O vazio, o X só, o Y, o Z, XY, XZ, YZ, XYZ. Então a gente percebe que a gente tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 subconjuntos de um conjunto. Então, a gente precisa ter noção disso. Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado e até a próxima.